Cardiopatia é todo tipo de doença cardíaca? Isso, é um termo genérico que indica todo tipo de doença do coração. Doutor, aqui a gente estava falando, eu estava vendo, você dizendo que as crianças também podem ter alguns problemas cardíacos, podem nascer com problemas cardíacos. Podem nascer, aí a gente chama de cardiopatia congênita, ou seja, já nasceu com algum problema ou algum problema que foi identificado até na fase fetal. Doutor, quando a criança nasce com um problema cardíaco, é decorrente dos pais terem algum problema ou não necessariamente? Não necessariamente, interfere. Então, por exemplo, se a mãe fumou durante a gravidez, se houve algum tipo de trauma durante a gravidez, um acidente que a mãe sofreu, ou se a mãe teve um problema de saúde durante a gravidez, ou se o pai tinha alguma doença, acabou transmitindo para a mãe e a mãe não sabia e engravidou, se a mãe foi usuária de drogas durante a gravidez, quer dizer, quando ela descobriu a gravidez ela estava usando drogas, por exemplo. Então existe uma série de fatores externos. Agora existem síndromes genéticas também. Então às vezes a mãe herda de família alguma tendência cromossômica, genética a ter alguma síndrome, né? Como a síndrome de Down, que é super conhecida. E aí isso gera alguma malformação no coração da criança e ao nascer isso é detectado. E doutor, uma criança recém-nascida, ela pode passar por uma cirurgia cardíaca? Sim, sim. Lógico que é sempre mais difícil. Meu Deus, eu fico imaginando como é que dá certo isso, é uma situação muito delicada, porque a criança não tem nem 30 dias de vida e precisar passar por uma cirurgia onde você tem que manipular o coração dela, coração imaturo, pulmão imaturo, rins imaturos, cérebro imaturo. É uma cirurgia de risco. É uma cirurgia de risco, com certeza. Baixo peso, muitas vezes, né? Então, essa semana passada, por exemplo, eu tive essa experiência de operar uma criança de baixo peso, com 5 meses de vida apenas. Meu Deus. Totalmente... O que ela tinha? Ela tinha orifícios no coração que não se fecharam, e aí havia uma mistura muito grande de sangue, isso cansava a criança, ela perdia o fôlego para mamar, ela não está ganhando peso, não urina direito. E ela não nasceu com esse problema? Não nasceu com esse problema, só que foi descoberto agora mais recentemente em função de sintomas. Começou a ficar muito cansada, não ganhava peso, a mãe insistia para ela mamar, ela perdia o fôlego, só queria dormir. Então, um comportamento um pouco atípico da criança. Que daí, quando tem um comportamento atípico, a criança não tem como se comunicar. A criança não se comunica. Tem que ficar ligadíssimo, né? A mãe tem que ser muito observadora, o pediatra também, o cardiologista pediátrico também, né? Porque você tem que detectar minúcias, né? Doutor, por exemplo, a doença congênita, a gente já, como você falou, nasce com ela, mas ela já é perceptível nos primeiros meses ou dias de vida, ou pode acontecer da gente nascer com o problema e só descobri-lo depois da fase adulta? Olha, nos dias de hoje, com os recursos tecnológicos que nós temos, dá para descobrir na barriga da mãe, na maioria das vezes. Mas os exames que são feitos durante o pré-natal, os exames normais, rotineiros, eles são feitos para isso também, doutor, para detectar algum tipo de doença? Hoje em dia, sim. Desse nível? Em centros grandes, sim, Keila. Claro que a gente tem que levar em conta que o Brasil é um país de muitos contrastes. Então, muitas vezes, não se detecta no pré-natal e acaba descobrindo depois, às vezes tardiamente, pela questão socioeconômica mesmo. Por exemplo, doutor, a família que tem um caso de problema cardíaco, a mãe pode solicitar esse exame ainda na barriga, ainda quando a criança estiver na barriga? Normalmente a mãe vai conversar com a sua ginecologista, com quem está acompanhando o seu pré-natal e vai alertar, olha, eu tenho muita incidência na família de problemas de pessoas que nasceram com defeitos no coração, e aí certamente a ginecologista e a equipe que acompanha a mãe vai ter um cuidado, um alerta maior, sem dúvida. Doutor, quais são as doenças mais comuns, as doenças congênitas mais comuns? Olha, as doenças congênitas mais comuns são aquelas caracterizadas por orifícios dentro do coração, que não se fecham naturalmente, então a gente chama de comunicações intracardíacas. Tá. São orifícios em diferentes posições do coração e que permitem a mistura do sangue de um lado para o outro do coração. Isso gera um turbilhão, a criança começa a cansar, o pulmão fica encharcado de sangue. Uma outra doença muito comum na congênita são obstruções arteriais. Então, as artérias do bebê nascem muito fechadas ou muito espessas, né, com pouco fluxo dentro. Então, essa seria a maioria... E essa daí também faz com que a criança respire mal? A criança tem dificuldade de respirar, a pressão da criança começa a alterar, a criança começa a ter um espessamento do coração, fica hipertrófico, parece que a criança estivesse fazendo exercício físico, né? Hoje já o músculo começa a ficar muito grosso, muito espesso. E
daí a criança ela pode ser medicada normalmente também, doutor? Sim. Ou já tem que fazer a cirurgia não, mesmo? Não. Normalmente há a possibilidade de equilibrar a criança por meio da medicação. Existem casos que dá para fazer um pequeno procedimento paliativo, como se fosse um cateterismo na criança, para descomprimir alguma coisinha, equilibrá-la, ganhar alguns dias, para ela poder ganhar mais peso, se alimentar. Para ficar uma cirurgia mais segura. Para ficar uma cirurgia um pouco mais segura, vamos dizer assim. Doutor, o que é o sopro no coração? A gente teve um caso que ouvimos esses dias, até lá na igreja, uma criança, neta da pastora Felícia, que nós conhecemos, e ele estava com esse problema gravíssimo, que era assim, também parecia que era uma canseira. O que é o sopro? O sopro é a expressão sonora, é uma expressão sonora de dois fenômenos possíveis dentro do coração. Ou está ocorrendo algum turbilhonamento do sangue em alguma posição. Causado por esses orifícios pode que você falou? Pode ser orifício, pode ser um problema de uma das válvulas do coração. Então, ou um turbilhonamento, ou eventualmente uma válvula cardíaca que nasceu mal formada e deixa vazar o sangue sem controle de fluxo. E daí quais são os sintomas? O que ela causa? Normalmente, além daquele barulhão no tórax, que dá é o para ouvir sopro, um barulho, então? Lógico que com o estetoscópio você percebe mais. Mas você pode colocar a mão sobre o tórax da criança e você sente uma vibração. Meu Deus! E aí quando você coloca o esteto, você tem a expressão do sopro, né? Tá. Normalmente a criança fica muito cansada, começa a ter inchaço no corpo, pneumonias ou gripes de repetição, muitos roncos no pulmão, dificuldade para se alimentar, dificuldade para dormir, a criança passa a ficar muito irritadiça. Esse é um sintoma, aliás, que eu gostaria até de chamar a atenção. Bebê muito irritado, a gente tem que desconfiar de alguma coisa, porque como você falou, ele não fala, né? Qualquer coisa diferente, comportamento mas ele fica diferente. irritado. Uma criança que tem um padrão de irritabilidade acima do normal, a gente tem que ver se não é um cansaço, se não é falta de fôlego, alguma coisa desse tipo, né? Doutor, agora o sopro, ele acomete mais crianças do que adultos? Normalmente o sopro, nos adultos pode acontecer se o adulto desenvolver um problema de válvula. Então, por exemplo, o adulto adquire, na fase adulta, um determinado problema, uma infecção numa válvula, aí ele passa a ter um sopro. Na infância, o sopro é um achado mais frequente do que nos adultos, porque é a caracterização de um defeito que já nasce com a criança, uma má formação ou uma formação incompleta de algum tecido da válvula. Ou esses orifícios que eu te falei, que são muito comuns na infância, né, ao nascimento. Já no adulto a gente vê menos isso. Agora, pelo que eu entendi, os orifícios naturalmente deveriam ser fechados, né, doutor? Sim, são membranas musculares ou membranas... Como se estivesse se formando dentro do coração. Isso, é porque isso acontece muitas vezes ou porque a criança tem alguma síndrome, como a síndrome de Down, ou porque a mãe precisou interromper a gravidez, né? O ginecologista precisou optar pela interrupção da gravidez, por exemplo. Se a mãe tem crises hipertensivas, pressão muito alta, muitas vezes a ginecologista, a obstetra, é obrigada a antecipar o parto. E ao antecipar o parto, você não cumpriu aquele ciclo natural de formação do coração. Então nasce com alguma coisa... Faltou um tempinho, que seja 2, 3 semanas, mas pode acontecer. Doutor, já que estamos falando de doença, me lembrei agora de mais um. Eu tenho visto as pessoas reclamando, muitas pessoas têm tido cada vez mais infartos. E as pessoas falam de diversos sintomas que podem ser um alerta para o infarto. Nós tivemos um caso um tempo atrás lá na igreja de um senhor, ele tem acho que 60 anos, o pastor Carlos, e ele teve um infarto, nunca tinha sentido nada, tranquilamente, e ele começou a sentir uma dor no braço direito. E ele ficou com medo, na verdade, porque sempre ouvia que dor no braço direito poderia ser um infarto. E foi correndo para o hospital e o médico, quando ele chegou, falou para ele, ainda bem que não tinha mais 10 minutos. Então, essas dores assim do nada, elas podem ser uma... É que eu tenho medo da gente falar isso também e você que está em casa começar a achar que qualquer dor que você está sentindo, você já acha que vai ter um infarto. Daí, do medo, do susto, acaba tendo um problema de saúde mesmo. Não é isso, mas existem alguns sintomas que são mais latentes mesmo? A dor precordial, que é no peito, ou dor irradiada para algum dos membros, principalmente o lado esquerdo, mas no caso dele, ele teve a direita, é uma dor atípica, a gente considera como uma dor atípica, porém precisaria entender melhor a característica da dor. Muitas vezes é uma dor localizada num local que não é tão comum, mas é uma dor persistente, é uma dor que gera sudorese, é uma dor que nauseia. Não é só uma dor no braço, né, doutor? Não, você tem que avaliar um universo associado. Então, náuseas associadas a uma dor de membro. Sudorese excessiva, gelada, sudorese fria, associada a uma dor de um dos braços. Podem ser sinais de alerta. Uma palidez cutânea
concomitante com essa dor no membro. Então, tudo isso tem que ser levado, porque uma dor isolada pode ser apenas uma dor muscular. Certo. Agora, uma dor no braço associada a esses fenômenos, então náusea ou vômito propriamente dito, sudorese, palidez cutânea e mucosa, esses achados nós temos que tomar um certo cuidado. Agora, você disse que normalmente a pessoa tem o que a gente chama, leigo, de dor no coração mesmo. Sim. Você vai ter um infarto, dói o lado do peito, que é o lado esquerdo. Do lado esquerdo, exatamente. Isso seria o mais comum pela localização do coração. Agora, há casos de infarto que é apenas uma dor na região do estômago. E tem também casos de não ter dor nenhuma, né, doutor? Eu conheço uma moça acho que 30 e poucos anos e acordou, sem ter falou, dor. acho que eu tô com um pouco de tontura. Daí o marido dela achou estranho, ela desmaiou. E ele achou que era assim, pressão baixa, levou para o médico, ela estava quase morta já. Eu às vezes, diabéticos, por exemplo, a gente quando atende diabético já fica um pouco mais cuidadoso, porque o diabético não costuma ter muita dor. Até pelo efeito do diabetes na inervação do corpo. Normalmente o diabético não tem dor. E aí você não vai esperar uma dor importante no tórax, né? Você vai esperar muita náusea, muita sudorese, então você fica atento a outros sintomas. Essa moça provavelmente por algum motivo, às vezes não é só o diabetes, ela não tinha tanta sensibilidade à dor. Então, às vezes tinha algum mal-estar, um desconforto, mas ela não valorizou. E aí ela não expressou isso, olha, está doendo, tudo. Ela pode ter tido outras coisas, náusea, vômito, uma fraqueza, uma sensação estranha de tontura, que são indícios indiretos de que pode estar tendo alguma coisa. Então, tem que procurar o hospital. Você falou da questão dos 10 minutos, o tempo é muito importante porque o músculo cardíaco vai morrendo, né? Então, o ideal é que a pessoa chegue do início dos sintomas até o atendimento em pelo menos 3 horas. Alguns consideram até tolerável 6 horas, mas se a pessoa chegar dentro das primeiras 3 horas é mais seguro. O risco de morte é menor. O risco de morte é menor e a chance de salvar a área que está morrendo é maior, porque ela está morrendo assim, célula por célula. Então você pode interromper isso e parar esse processo de morte celular. Doutor, adorei receber você. Imagina, Doutor Edmo sempre traz enorme. muitos esclarecimentos para a gente. Você vai perder uma parte da nossa entrevista. Ele está falando sobre vários tipos de doenças cardíacas que são importantes que você saiba, porque elas têm sintomas, às vezes, como o doutor explicou para a gente, latentes ou nem tanto. Então, por isso que é importante, quando você sente algo diferente no teu corpo, você buscar um médico. O Dr. Edmo tem um site, lá no site dele, que é drgabrielcardio.com.br. Você tem os telefones, consultórios dele. Ele atende no interior também. E você pode marcar a tua consulta se você percebe que tem algum problema. Ou tem um caso na família e quer ficar tranquilo, você marca a tua consulta com ele. Lá no site também tem muitas informações sobre o trabalho dele, as pesquisas que ele desenvolve. Muito legal mesmo, você vai ter muitas informações legais lá no site. Doutor, obrigado de novo. Obrigado, Keila. Volta logo, hein, doutor? Com certeza, obrigado. Viu?